manda uma mensagem aí aqui no Face, lá da igreja, entendeu? Que nós vamos estar respondendo, entendeu? Suas dúvidas, sanando, para que você possa ficar tranquilo. Bacana? Antes de mais nada, eu quero começar falando que a imposição de mãos é um ritual religioso que acompanha certas práticas religiosas e que é encontrado em todo o mundo sob diferentes formas e maneiras de ser aplicado. A ordenação episcopal de um bispo pelo patriarca maronita, que impõe as mãos sobre a cabeça do bispo, isso foi uma celebração de imposição que foi feita numa igreja católica em 2014. Na igreja católica, desde as primeiras comunidades até hoje, especialmente regulamentado no Concílio de Trento, permanece sendo utilizado nas ordenanças até hoje. A imposição de mãos é usada para administrar curas, ordenanças de qualquer tipo de ordenança dentro da igreja, isto é, que conferem o sacramento da ordem. E os fiéis, como novos missionários, diáconos, presbíteros e bispos, todos eles passam pelo crivo da imposição de mãos. É como se fosse uma maneira de serem reconhecidos ou passarem a se tornar conhecidos pela igreja e pela comunidade. Na igreja latina, o termo imposição das mãos é referido como imposition manuum, ou seja, nas igrejas evangélicas, a imposição de mãos ocorre para a ordenação pastoral. Nas igrejas batistas, ocorre após o batismo do crente. Logo depois que ele é batizado, ele recebe a imposição de mãos, entre outras coisas, para receber, além do batismo do Espírito Santo, receber o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele, etc, etc. Essa é uma das duas coisas que foram adicionadas à Confissão Batista da Filadélfia em 1742. Nas igrejas pentecostais, esse gesto ocorre durante as orações por cura pela fé. Na igreja messiânica mundial, que é outro exemplo, também é utilizada como uma referência. E isso foi fundado desde 1985 no Japão por Makichi Okada, chamado pelos discípulos da igreja como Meishu-sama, e na oração silenciosa denominada de Jorei. Em tradução literal significa purificação do espírito. Onde, conforme a orientação da igreja, outro exemplo nós vamos encontrar um membro da igreja canaliza a luz divina para o corpo de outra pessoa com o intuito de purificar seu espírito e assim conduzi-lo a um estado de verdadeira felicidade. Isso é muito utilizado na igreja Seisho Nei, onde eles fazem aquela imposição de mãos, liberando luz, paz, reflexão sobre a vida da pessoa que está recebendo. E eu estou só falando isso para você entender que a imposição de mãos não se refere somente à igreja evangélica, mas no contexto geral, cada imposição de mãos ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. No Mormon, no movimento mormonismo, a doutrina fundamentada com o nome de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, utiliza-se também a imposição de mãos para curar, para ordenar cargos na igreja, conferir o Espírito Santo, conferir os sacerdócios em respectivos ofícios e conferir também bênçãos específicas e a bênção patriarcal. No ritual de cura é utilizado um óleo chamado de óleo consagrado. A doutrina da imposição de mãos é o quarto princípio no fundamento da fé cristã. A imposição de mãos é um ato no qual uma pessoa coloca as mãos sobre outra com o objetivo e o propósito espiritual. A imposição de mãos é, enfim, seguida por uma oração ou uma profecia. Como eu falei de tudo isso, eu falei vários princípios do que muitas igrejas utilizam a imposição de mãos.
E dentro da igreja evangélica não é diferente. Nós vamos hoje ver, e você vai compreender um pouquinho sobre a questão da imposição de mãos. Então, para que ela serve? Qual é o princípio bíblico nisso? Qual é a doutrina utilizada por trás disso? Entendeu? Qual é os ensinamentos que nós encontramos em relação à imposição de mãos? Por quê, para quê, como e onde? Como a gente já viu, Deus, quando visitou a igreja de uma forma geral, foi criada então a doutrina da imposição de mãos numa realidade atual. Primeira coisa que eu quero comentar com você, o que é a doutrina da imposição de mãos? Como eu já falei antes, a imposição de mãos é um ato no qual a pessoa coloca as suas mãos sobre outra, conferindo um propósito espiritual. Ou seja, está deixando ela claro que ela é uma pessoa que foi separada para um propósito, separada para um serviço. A gente vai ver mais na frente a questão dos cargos. Então, quando a pessoa recebe a imposição de mãos, ela é plenamente exposta. Todo mundo passa a conhecer a vida dela, o propósito dela, os objetivos dela e até mesmo o crescimento dela dentro daquela denominação, sendo reconhecida como líder, pastor, diácono, enfim, etc. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus a respeito da imposição de mãos, nós encontramos algumas situações. Hebreus, capítulo 6, versículos 1, 2 e 3 diz o seguinte: E por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Da doutrina dos batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos se Deus assim o permitir. Então, aqui, biblicamente, nós encontramos sobre a questão da imposição de mãos, os princípios fundamentais. E os princípios são esses, sabe, de não estar perdido em fundamentos antigos, entendeu? Que não tem mais sentido, como os rudimentos da igreja, entendeu? Os fundamentos, aquela coisa toda, entendeu? Então hoje, e além disso, tem a questão da expressão psíquica. Então muitas pessoas, eu já até falei uma vez aqui, que tem muitas pessoas que vão para a igreja, elas não estão preocupadas em receber uma palavra de Deus, elas não estão preocupadas em receber uma revelação de Deus, mas elas, ainda estão muito presas, àqueles rudimentos antigos, àqueles conceitos antigos, e muitas vezes não conseguem transcender, entendeu? Não conseguem passar para um outro nível por causa das suas crenças que ainda são muito voltadas ao passado. Nós encontramos isso, de certa forma, o judaísmo hoje, ele tem a sua tradição, e a sua tradição é antiga, desde os primórdios. Então, seus princípios, seus métodos continuam os mesmos. Então, e quando a gente fala sobre a igreja, uma vez eu até falei sobre isso num outro estudo, onde muitas pessoas estão voltadas aos princípios da igreja antigos, sabe? Lá naquele momentinho onde foi feita, onde foi colocada a pedra fundamental, onde foi feita, sabe? Então, as pessoas estão muito voltadas para isso. Nós precisamos voltar um pouquinho, acelerar um pouquinho o passo e começar a observar, entendeu? Que Deus tem algo melhor para a gente. E muitas vezes o melhor de Deus não chegou não chegou em nossas vidas ainda, porque ainda estamos presos a alguns conceitos passados, antigos, que precisamos vencer. Precisamos passar por isso. E qual é o sentido básico da imposição de mãos? Primeiro, é um método bíblico de ordenar bênçãos. No segundo lugar, as mãos ungidas tornam-se o canal ou o veículo ou a ponte pelo qual é transferido ou transmitido de uma pessoa para outra.
Falando nisso, acho que você vai lembrar agora, quando Elias e Eliseu, Elias chegou para Eliseu e falou, olha, me segue. Ele falou, não, mas eu tenho que cuidar dos bois ali ainda. Ele falou, não, me segue. E você percebe, falando um pouquinho sobre a questão de ser transferido o poder de uma para o outro, de uma pessoa para outra, ou seja, a sua autoridade transferida para uma outra pessoa. Então, quando ele começou a seguir o profeta, a gente vê que Eliseu fez mais milagres que Elias. E por que ele fez isso? Por causa da imposição, por causa da autoridade, do poder que havia sobre Elias, foi passado para Eliseu, e ele fez mais milagres do que Elias fez. E engraçado que quando ele recebe a túnica dele é rasgada, significando ali que naquele momento ali ele recebeu a autoridade, recebeu não só a autoridade de Deus, mas também do próprio profeta que ele reconhecia como seu Senhor. 3 palavras importantes na definição deste ministério são, primeiro, identificação. Identificação é quando você é visto pelos outros. Ah, fulano tem, sabe, um carisma, fulano tem, vamos dizer assim, fulano tem jeito para o negócio, fulano tem, sabe, facilidade, habilidade de lidar, sabe, com coisas da igreja, sabe, de resolver problemas, de ajudar os outros, de trabalhar na igreja. Então, você começa a ser visto pelos outros, começa a identificar, as pessoas te identificam com isso. Ah, fulano é tranquilo, fulano vai dar certo, fulano nasceu para isso. E aí, esse é a primeira definição do ministério. A segunda é a comunicação. É quando você recebe aquela palavra, entendeu, de que você pode ser empossado, pode ser reconhecido, além de ser identificado na comunicação, também tem a questão. E o terceiro passo seria a confirmação. Então, são 3 passos: identificação, a comunicação e a confirmação. Então, a identificação, quando é identificado, você passa a ser trabalhado para que você possa assumir um cargo, eventualmente, futuramente, estar dentro das condições, requisitos para você fazer isso. A segunda coisa é a comunicação, onde as pessoas passam ali, próximas, entendeu, a entender que você foi chamado para aquele caso. E nós vamos encontrar também, na confirmação, nós vamos ver a questão da confirmação, onde quando você recebe a imposição de mãos, você recebe, na verdade, as pessoas recebem e entendem que você foi confirmado naquele ministério. Então, a imposição de mãos seria uma confirmação e seria um reconhecimento geral, no âmbito geral, não só local. A identificação, muitas vezes, ela pode estar relacionada com a sua confirmação local, no local ali, naquele momento ali você é reconhecido. E quando você recebe a imposição de mãos, você é reconhecido não só local, como também no geral. Terceiro aspecto, a doutrina da imposição de mãos encontra-se tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Sim. Primeiro, o ministério da imposição de mãos encontra-se tanto no Novo como no Velho. No Velho Testamento encontramos, primeiro, sobre o sistema levítico. Nós vamos encontrar isso em Êxodo 29, Êxodo 29, versículo 10. Êxodo 29, versículo 10. Ele fala assim: e fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos
porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Então, a primeira coisa que nós vemos em relação à imposição de mãos e reconhecimento desse ministério seria no Velho Testamento, sobre o sistema levítico. Outro momento que nós vamos encontrar é para juízo. Nós vamos encontrar em Deuteronômio 17. Se você quiser acompanhar, Deus tem algumas referências. 17, versículo 7. Fala assim: as mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então, a primeira vez que nós vamos encontrar é sobre o sistema levítico. E o segundo nós encontramos sobre o sistema de juízo. E a terceira no Velho Testamento, nós vamos encontrar para bênção, consagração e comunicação profética. Nós vamos encontrar isso referente em Gênesis, capítulo 48, versículo 14. Diz assim: mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Então aqui nós vamos encontrar um outro momento em relação à imposição de mãos, mas já conferindo uma consagração ou uma comunicação profética, né? Em que aqui nós vamos encontrar em que José ele começa a profetizar, né? Uma direção de Deus sobre cada um dos filhos dele. E à medida que ele impõe as mãos sobre ele, ele declara a bênção de Deus, ele declara aquilo que Deus tem reservado para cada um dos seus filhos. Que seria essa consagração. E essa consagração também, aqui de José, é muito parecida e similar com a consagração que é feita hoje nas igrejas. Então, as pessoas recebem a imposição de mãos, recebem uma palavra de revelação, palavra profética, e Deus ali então está concretizando. Outro aspecto, no Velho Testamento ainda, é a transmissão do espírito de sabedoria. Então nós encontramos em Números 27, outro exemplo da imposição de mãos, 27, versículo 18. Ele diz o seguinte: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem em que não há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a consagração, e dá-lhes as suas ordens a eles, na presença deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Interessante que até o versículo 23, ele fala sobre essa transmissão, não só de autoridade, mas também de sabedoria, porque ele fala aqui que ele era filho de Nun, homem que não tinha o Espírito, em que há o Espírito, e põe sobre ele a tua mão. Então ele confere o reconhecimento, dando para ele, além de autoridade, o Espírito de sabedoria, o Espírito de governo, para que ele pudesse então conduzir o povo e fazer um trabalho excelente ao lado de Moisés, como seu discípulo. E no Novo Testamento nós encontramos também algumas referências. Quando fala sobre imposição de mãos, entendemos que no Novo Testamento é muito comum a gente encontrarmos a imposição de mãos para curar enfermos. Nós vamos encontrar isso em Mateus 8. Mateus 8. Mateus capítulo 8, versículo 3 até o versículo 15. Diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. O versículo 15, ele diz o seguinte:
E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, e serviu-os. Aqui está falando da sogra de Pedro. Então aqui, já no Velho Testamento e no Novo Testamento existe uma diferença. No Velho Testamento ele era utilizado mais como se fosse uma maneira de ensinar o povo a reconhecer a liderança, a ensinar o povo a seguir uma certa liderança, a seguir os líderes obedecendo, de certa forma, porque até aquele momento, esse período de Moisés, ele não tinha aquela questão de reis ainda. Mais na frente a gente encontra já com Saul, foi o momento em que Israel pediu um rei. Por quê? Porque naquele momento, todas as terras, todos os países, as aldeias, aquelas tribos, elas tinham reis. Elas tinham governantes específicos que cuidavam de toda essa região. Israel não tinha. Então aqui é como se fosse a imposição de mãos para o líder, no caso aqui de Josué, filho de Nun, era como se ele fosse para ser reconhecido pelo povo e pudesse ser obedecido e seguido, e as suas palavras também fossem obedecidas e seguidas. Uma forma de reconhecimento. Já no Novo Testamento nós encontramos uma diferença. A imposição de mãos não era para que fosse reconhecida, mas a imposição de mãos aqui já é utilizada em outros livros, em outros meios. E um deles é a imposição para curar enfermos. Então nós vemos aqui em Mateus, versículo 8. Temos também Marcos, Atos, que fala sobre isso também. O segundo aspecto no Novo Testamento é para abençoar crianças. Nós vamos encontrar Mateus 8, versículo 19. Mateus 19, versículo 13. Diz assim, é onde Jesus abençoa as crianças, né? Trouxeram então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Então, nós vamos encontrar já no Novo Testamento uma outra maneira, que é de abençoar as crianças. Hoje e essa questão de abençoar as crianças foi para outros níveis, né? Hoje o filho, né, eu já cheguei e falei, pai, minha bênção, pai, minha bênção, minha mãe, avó, avô, tio, entendeu? Porque se tornou uma tradição. E na verdade, quando você profere uma benção do teu filho, você está abençoando a vida dele. Quando ele chega assim, pai, benção, você deu, Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria, te dê, prosperidade, te dê oportunidades, etc, etc. Você está abençoando a vida dele. Hoje em dia, não é todo mundo, mas muita gente ainda tem esse hábito. A maioria das pessoas não tem o hábito, perderam o hábito constante. E perderam, não é por falta de conhecimento, mas é porque simplesmente não querem, caiu em desuso para muitas pessoas. Mas abençoar as crianças, abençoar os seus filhos, é uma prática corriqueira na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. O terceiro aspecto no Novo Testamento é para designar o Espírito Santo. Nós vamos encontrar isso em Atos, capítulo 8. Atos 8, versículo 18. Ele fala assim, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui nós vamos encontrar Simão, que era um mágico. Algumas coisas falam que ele era mágico, alguém assim que não tinha um conhecimento sobre a palavra de Deus. E ele achava que pela imposição de mãos era fácil fazer, entendeu?
E é como muitos, até falando disso, a gente até lembra da facilidade que as pessoas têm de falar, de envolver as pessoas. Nós vemos isso, a gente está chegando em uma de política, o que tem de político, picareta, mal intencionado, a intenção dele é só entrar na política, entendeu? Ganhar dinheiro e fazer o seu pé de meia, não está nem um pouco preocupado, entendeu? Com a sociedade, enfim, com a sociedade. Tanto é que nós temos vivido ao longo desses anos aí à mercê de políticos ordinários. E nós temos, e Simão era uma dessas pessoas que achava que ter o ato de impor as mãos era a coisa mais fácil. Ele podia impor as mãos sobre as pessoas, ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, alcançar êxito com as pessoas, recursos, ganhar, sei lá, dinheiro com as pessoas, com a imposição de mãos. Porque ele via os apóstolos fazendo. Então, o terceiro aspecto era a liberação do Espírito Santo. Quando eu falei sobre, no início, qual era o sentido básico da imposição de mãos, que era a transmissão, era como se fosse otorgar bênçãos divinas, as mãos ungidas tornavam-se um canal pelo qual as pessoas eram abençoadas, recebiam aquela imposição de mãos na hora do batismo. Ali também eles recebiam também a presença do Espírito Santo, recebiam o Espírito Santo, é como se isso fosse algo liberado sobre a vida deles. E quando você faz a imposição de mão, você libera a bênção, sabe, tudo aquilo que é atribuído a Deus, ao Espírito Santo, você libera sobre aquela pessoa. E a pessoa então passa a desfrutar de algo melhor, de um nível melhor. Toda vez que há imposição de mãos, também é liberado no mundo espiritual, é liberado também como se fosse um reconhecimento. Esse reconhecimento que é feito na igreja, ele é também a âmbito espiritual. Ele passa a ser reconhecido em outros níveis, você passa a ser reconhecido. E quarto e último, a imposição de mãos serve para bênção, para consagração, comunicação profética, como já foi falado antes, né, sobre a identificação, comunicação e a confirmação. Então, no Novo Testamento e no Velho Testamento havia essa diferença. No Velho Testamento era como se fosse uma apreciação ou uma identificação diante do povo. Já no Novo Testamento, além desse reconhecimento diante da igreja, era também usado como a liberação de cura, a liberação de facilitador para que as pessoas fossem abençoadas. Amém? Quarto e último ponto. O que significa imposição de mãos e comunicação profética? No Velho e Novo Testamento, Deus usou o ministério da igreja por meio da imposição de mãos, de conferir e confirmar ministério e dons espirituais. Nós vamos ver isso em Romanos, capítulo 1. Romanos 1, versículo 11. Diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. E aí ele começa a falar uma série de coisas. Então era uma maneira de atribuir e também de confirmar os ministérios e dons espirituais. Nós também encontramos também referências em 1 Timóteo,
1,18. Nós vamos encontrar isso. Também uma referência similar. Ele fala assim, versículo 18, 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Aí continua o versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, ao qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre eles foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então aqui ele foi recebido em posição de mãos e Paulo fala para ele, olha, cuida bem da sua vida, do seu coração, da sua vida espiritual, da sua saúde espiritual, para que você não seja perdido, não se perca como alguns se perderam ao longo da estrada. E, enfim, a imposição de mãos e comunicação profética, ela está justamente na imposição e na confirmação dos dons espirituais na vida das pessoas. Amém? Bom, esse foi o estudo de hoje, a parte 1. Na semana que vem a gente fala sobre a segunda parte. Se você tiver dúvida ou quiser fazer algum comentário, manda para a gente que a gente vai estar respondendo. Tranquilo? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Uma ótima noite e até a próxima.